Olá pessoal, vou falar para vocês André Jeremias Canguia da Kiansoft e nesta videoaula eu venho apresentar como instalar o Kiansoft. Antes da instalação o que devemos saber é o seguinte, para que o Kiansoft funcione bem no computador precisará de uma memória RAM de no mínimo 1 GB, o espaço mínimo em disco duro deve ser de 5 GB e um processador com 1 GHz no mínimo. É lembrar que todos os computadores no mercado atualmente reúnem esses requisitos. Acessar o site da Kiane, que é o kiane.com, e no site pressionar em baixar. Depois aparece um botão com download grátis. É só clicar no botão e automaticamente abre o assistente a solicitar que guarde o ficheiro. Dependente do navegador que estiveres a utilizar, no meu caso uso o Mozilla Firefox, ele tem o download em curso, são mais de 100 megabytes, né? Mas eu não vou culminar o download pelo simples facto de já ter o ficheiro no meu computador. Eu abro a pasta onde tenho o setup do Kiansoft, no vosso caso poderá estar na pasta transferência e dou duplo clique sobre o ficheiro. Depois aparece um assistente a pedir que confirme a instalação, é só pressionar sim. Aparece um outro assistente a pedir que seja selecionada a linguagem da instalação, no meu caso vou utilizar português. Aqui o termo de contrato entre a Kiane e o cliente é recomendável que seja lido. Nesse caso, se não concordar com os termos, não é possível instalar a aplicação. Mas se concordar com os termos, aí sim é possível pressionar o seguinte. A instalação vamos escolher sempre completa. Agora, a Kiansoft representa a pasta onde será guardada a aplicação na unidade C. Lembrar que mesmo que seja alterada essa informação, ainda assim continuará com o nome Kiansoft. E depois, aqui aparece a opção de criar ícone no ambiente de trabalho, é recomendável que esteja selecionada. A segunda é criar ícone na barra de inicialização rápida, também pode estar selecionada. Agora, falando da diferença entre computador cliente e computador servidor. Se escolhermos a opção computador cliente, ele não instala o banco de dados no computador local e assume-se que ele vai pegar a partir de um servidor. Estando em computador servidor, ele assume que o próprio Kiansoft vai ter o banco de dados no computador em que se está a instalar e assim facilitar o processo de acesso. Pressionando o seguinte, aí vem um resumo da instalação, todas as opções pré-escolhidas e quando clicarmos em instalar, automaticamente começa o processo de instalação do Kiansoft. Agora, lembrar que a velocidade de instalação depende muito do computador, se o disco duro é IDE, é SATA ou SSD, varia muito. Ela aqui terminou a instalação do Kian e o próprio assistente automaticamente deve abrir um segundo programa que é recomendável para o bom funcionamento do Kiansoft. Vamos aguardar um pouco, ok? Aqui está o assistente. Esse é o SQL Server, é o programa responsável na gestão do banco de dados, né? Eu já tenho, por isso é que instalado, por isso é que estou a escolher reparar. No vosso caso isso não vai aparecer, mas eu vou reparar para termos o mesmo processo de instalação, porque senão não estaria a ser justo. Aqui começa o processo de instalação, ele é bem rápido. Aqui vou pressionar em terminar, que é finish em inglês. E ele automaticamente vai abrir um outro assistente, que é o instalador do Report View. O Report View é o software responsável em apresentar os relatórios do Kiansoft. Todos os relatórios, sejam fatura, lista de alunos, todo o relatório do sistema, o Report View é o responsável desse relatório. E algumas vezes essa ferramenta, durante a instalação, não aparece por cima da janela do Kian e deixa arrastar um pouco, ok? Muitas das vezes aparece essa janela a dizer que o Kiansoft foi instalado e não apresenta os relatórios. E essa mensagem fica aí por muito tempo, aqui onde está a mexer o rato. Então deve-se
também instalar essa ferramenta, concordar os termos da ferramenta e pressionar o seguinte, instalar. Ele vai copiando os ficheiros e ele terminou a instalação. Agora, a primeira opção é para visualizar o manual de ajuda, a segunda opção é para executar o Kiane e a terceira opção é para instalar o assistente, o TimeView, que é o programa utilizado para assistência remota. É altamente recomendável que se faça a instalação do TimeView, porque é por intermédio desse que será feita a assistência remota. Aqui ele disse que já está a utilizar uma versão mais recente do TimeView e, no entanto, eu não vou instalar. Tendo feito isso, dou como encerrado a instalação do KianeSoft. Tão simples quanto isso, falou para vocês André Jeremias Canguia. Na próxima aula falaremos como abrir a aplicação pela primeira vez. KianeSoft, um software, 1000 soluções. Nosso muito obrigado.